Olá, sejam bem-vindas. Estamos aqui para fazer o nosso curso Solares nível 1. Vamos então iniciar. Gosto de falar um pouquinho só no início sobre quem eu sou. Portanto, vocês já me conhecem, eu sou o Dr. Luciano Beltrame, sou licenciado em Medicina Tradicional Chinesa. E eu comecei a desenvolver o trabalho da Solares, da criação da medicina Solares. Começou como terapia Solares, que era uma terapia energética, mas com o tempo desenvolveu, cresceu e se tornou mesmo uma espécie de uma medicina diferente, uma medicina energética. Esse é um projeto realmente até um bocado grandioso, devido ao tamanho e impacto que a medicina Solares pode ter na prática da medicina geral, na saúde das pessoas, e não só, porque a Solares ela pode atuar em basicamente qualquer nível do ser, na sua recuperação, no seu tratamento, no desenvolvimento pessoal das pessoas, no atingir objetivos. Portanto, tem uma gama de ação enorme, certo? Um campo de ação muito, muito grande. Começou quando eu, depois de atingir um nível de mestre de Reiki, e com o passar do tempo, eu comecei a notar que, em primeiro lugar, faltava alguma coisa no trabalho que eu estava fazendo, o trabalho energético de Reiki. E depois, como faltava alguma coisa, eu comecei a perceber também que eu já estava fazendo alguma coisa que não era mais o Reiki, já era diferente. E então eu senti essa necessidade de que era preciso fazer uma coisa diferente. Eu passei então a pesquisar muito, muitas técnicas, muitas abordagens, teorias. Estudei muito e fiz assim um processo de 7 anos, no qual eu tive a pesquisar e experimentar várias coisas. No final desse período, então surgiu a terapia Solares, que é essa que a gente vai aprender hoje. Que é uma medicina energética, é uma terapia energética, em que a gente pode tratar situações físicas, emocionais, energéticas, espirituais, de mudança de vida, portanto, tratando a pessoa como um ser global, com todos esses aspectos que a gente pode e deve cuidar e ajudar o nosso paciente, né? O nível um ele é mais voltado para a parte física, porque os outros conceitos de espiritualidade, por exemplo, já são coisas mais complexas e no início pode ser um pouco assustador para quem não tem noção do que é um trabalho energético, não é? Então, o nível um ele é só mais voltado para as questões práticas do dia a dia, das pessoas, sem abordar coisas muito mais profundas. A gente começa esse aprofundamento no segundo nível, para quem tiver interesse em desenvolver mais o seu conhecimento e a prática da terapia Solares, né? Mas pronto, vamos então dar aqui início a esse trabalho. Olha, temos aqui a Cristina, temos o Marcos. Olá, gente. Vou partilhar aqui com vocês. A Sebenta. Olá, Marcos. Tudo bom? Ok. Aqui estamos. Então, estão a ver a Sebenta, correto? Boa noite, Cristina. Ora, então vamos aqui. Eu gosto de começar o nosso curso com esse textozinho daqui. Vocês vão perceber o porquê. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e atenção a isso aqui, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito.
Isto daqui, minha gente, esta parte daqui é física quântica aplicada. Se vocês não têm noção do que é física quântica, eu sugiro que vão estudar um pouquinho, pesquisar melhor sobre o experimento da fenda dupla, que vocês vão perceber que a nossa realidade física, ela é alterável pela força do nosso pensamento. Isso é uma coisa comprovada em laboratório, tá? Não é esoterismo, não é o pensamento positivo e tal. É claro que o pensamento positivo ele tem a sua parte, a sua função, mas não é por aí. Não é uma questão de pensamento positivo. É uma questão de realidade científica, certo? Então, a Solaris ela é baseada primordialmente em física quântica e ciência de ponta. A gente também vai falar um pouco sobre algumas coisas científicas, e tanto que essa nossa sebenta aqui, vocês vão encontrar no final dela cerca de 20 páginas de bibliografia científica onde é baseada essa nossa terapia, tá bem? Ora, algumas observações aqui, portanto, a gente não deve impedir ou desaconselhar a procura de aconselhamento médico ou outros métodos terapêuticos por quem nós tratarmos. Portanto, não se mexe em medicação, não se trata de dizer, ah, não, não vai ao médico. Isso não nos interessa. A gente faz a nossa parte e se a pessoa perguntar, ah, mas o que que eu faço com a medicação? Não sei, fala com o seu médico. Ah, mas eu devo procurar um médico? Você que sabe, isso não é comigo. Ok? Portanto, a gente faz a nossa parte, nosso trabalho, mas outras áreas não nos dizem respeito e a gente não mexe. Isto aqui eu preciso dizer para vocês, é uma questão de obrigação, eu tenho que falar, essa nota de precaução, de que eu não me responsabilizo por qualquer dano ou lesão causada pelo mau uso desse manual. Isso aqui, esse método não substitui nem desaconselha a medicina convencional, nem eu desaconselho a orientação médica adequada. Entretanto, o que eu posso dizer para vocês é que não existe nenhum efeito secundário na aplicação de solares. Zero. Não há efeitos secundários. Certo? Vamos aqui ver. E por isso aqui que tem essa parte aqui dos cuidados especiais. Que esse tratamento é completamente seguro e pode ser feito em todos os tipos de pacientes e situações. Sempre. Depois nós temos aqui o início, em que eu só queria mostrar para vocês que, como eu falei na minha exposição inicial, acabou por se tornar uma medicina nova, certo? Baseada em física quântica, ciência de ponta, e tem vários ramos. Nós temos a terapia energética, que é essa que nós estamos a fazer aqui agora, não é? Tem aqui um pequeno errozinho que não são 4 níveis, são 5 níveis, portanto, são 4 níveis de terapeutas e um nível de professor, é o quinto nível. Tem também o alinhamento solares, que é um trabalho de massagem e alinhamento vertebral, que implica também a utilização da terapia solares, não é só massagem. Temos o diagnóstico, que é uma forma de diagnóstico energético. A massagem solares, que implica em massagem e trabalho energético em simultâneo. Temos também a acupuntura bioplasmática solares, que é uma acupuntura energética, sem nenhum instrumento, só com o nosso trabalho com as técnicas de solares, sobre os pontos de acupuntura. E tem uma outra que está a sair agora também, para março, não, para junho, se não me engano, que é a apometria solares, que também é muito interessante, que utiliza a solares junto com as técnicas de apometria. Qualquer um desses ramos pode ser utilizado independente uns dos outros, certo? Ou seja, por exemplo, você fez agora o nível 1, vocês estão aqui fazendo o nível 1, e depois vocês decidem, epa, eu achava interessante fazer acupuntura. Queria só fazer acupuntura com métodos solares. Você não precisa fazer mais nada, você salta direto para cá, faz o curso de acupuntura solares,
e começa a praticar a acupuntura energética, por exemplo, ou a apometria, ou qualquer outra coisa. A única coisa que é realmente necessária é o primeiro nível de solares. Esse é realmente o que é necessário para que você possa fazer qualquer uma das outras coisas, certo? Tirando até o diagnóstico, porque no caso do diagnóstico, é só teoria, é só para a gente fazer um diagnóstico energético do nosso paciente. Portanto, não é necessário você ter a técnica Solares em si, né? Vamos então ver aqui. Já falei um pouquinho sobre mim. Eu queria falar para vocês aqui a questão da energia e da espiritualidade. E atenção, se vocês tiverem aqui alguma dúvida, por favor, falem, tá bem? Podem interromper a qualquer momento. Tá tudo certo até agora? Yeah? Ok, Sim, boa. Portanto, energia e espiritualidade é a questão do quanto que a energia e a espiritualidade influem a nossa vida, tá? Por que isso? Porque tudo é energia. Tudo é energia. E vários tipos de energia que vão se manifestando no nosso dia a dia, seja por pensamentos, pessoas que estão junto de nós, locais que a gente frequenta, todos esses lugares possuem energias diferentes que têm um impacto físico, psicológico, emocional em nós, além das questões espirituais, certo? Os ambientes, os pensamentos, os sentimentos atraem entidades espirituais para junto de nós, tá? E podem ter aqui um impacto grande na nossa vida. Aliás, podem não, tem mesmo um grande impacto, tá? Portanto, são questões que a gente tem que lembrar de tomar atenção, né? Por exemplo, eu não saio à noite para ir numa discoteca ou num bar para beber. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu sei o que que eu vou trazer para casa comigo quando eu voltar, tá? E é um desgaste que eu não tenho interesse, certo? Portanto, se for para eu fazer alguma coisa, eu vou procurar fazer dentro do tipo de energia com a qual eu desejo me relacionar. Tipo de energia e o tipo de entidades que vão lá estar presentes, tá? Eu estou partindo aqui do princípio que todo mundo aqui já tem algum conhecimento de espiritualidade, já tem a noção de que nós somos seres imortais e nós vamos ter aqui a prova científica do que nós somos verdadeiramente, que nós não somos um corpo físico, nós somos seres espirituais, e a ciência já comprovou isso. Só que não é, não é visto dessa maneira, infelizmente. Ah, portanto, eu vou falando sobre algumas coisas. Se parecer estranho para vocês, perguntem. Não existe pergunta proibida, tá? E nem uma pergunta burra, também isso não existe, certo? Qualquer tipo de dúvida que qualquer um de vocês tenha, a gente conversa e esclarece. E toda a interação entre nós é sempre positiva. Para mim também, eu também aprendo coisas com vocês. Ora, o nosso crescimento aqui tem a ver com o aumento da nossa frequência vibratória, certo? Todas as coisas, os pensamentos, os sentimentos, tudo tem uma frequência. E essa frequência, ela pode ser mais alta, mais baixa e vai ser alterada conforme o tipo de pensamento e sentimento que nós alimentamos internamente, certo? Portanto, isso será uma coisa natural, que acontece espontaneamente. Nós somos dínamos receptores e emissores de energias e, portanto, para fazer o nosso crescimento espiritual, a gente precisa elevar a nossa frequência. A nossa reforma íntima é uma coisa importantíssima para isso. A reforma íntima é um trabalho da vida inteira, de toda a vida. Mas para a gente fazer uma boa reforma íntima, ou seja, para a gente buscar coisas que não estão funcionando bem no nosso ser, transformarmos isso para algo melhor, é preciso que a gente saiba o que está se passando dentro de nós. E aí entra aqui o exercício da observação, tá?
O exercício da observação é uma ferramenta de transformação pessoal maravilhosa. É a gente buscar estar conscientes a maior parte do tempo possível, certo? Consciente de quê? Consciente dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas ações e nos perguntarmos por que que a gente faz isso, por que que a gente pensa e age dessa maneira, certo? Isso são coisas que a gente vai aprendendo a fazer, a gente vai se questionando, mas por que que eu fiz? Mas por que o do porquê? E o porquê do porquê do porquê? E vamos assim podendo identificar pequenas coisas que podemos, ou grandes coisas, que podemos mudar na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Portanto, é preciso duas coisas importantíssimas para a gente fazer isso. Honestidade, que é a gente poder olhar para dentro de nós mesmos sem filtros, sem desculpas e sem culpas também, tá? Você não pode começar a tentar fazer um trabalho de transformação pessoal se julgando e culpando. É preciso que você simplesmente analise. Se você tem alguma coisa dentro do teu comportamento, dentro de você, que pode ou precisa ser melhorado, você tem que saber o que que é. Se você não sabe o que é, como é que você pode mudar? Você não tem como mudar, certo? Portanto, é preciso a gente lembrar dessa parte, tá? A mudança de frequência acontece quando a gente faz a nossa sintonização, a nossa iniciação na terapia solares, porque a gente começa a receber outros tipos de energias numa frequência mais elevada, e aqui a gente começa a mudar a nossa própria frequência ao longo do tempo. Tem pessoas que têm grandes experiências, grandes visões, grandes transformações, outras nem por isso, outras não sentem nada, outras sentem muito, é muito variável. Mas aquilo que você sentir é o teu processo. Portanto, vamos aceitar e ficar em paz com aquilo que nos é proporcionado naquele momento. Conforme a gente faz essa iniciação, essa sintonização, a gente tem um processo de cura em nós, um aumento da nossa luz interior, a expulsão de energias pesadas, velhas, de traumas, de recalques, certo? Portanto, podem haver aqui despertar de algumas memórias, alguma alteração de humor, sono nos intestinos. Várias coisas podem acontecer durante esse período, logo a seguir a nossa iniciação. Nada demasiado, nada muito estranho, mas qualquer coisa, sempre me contactem, que é para eu poder ajudar vocês também, tá? As experiências espirituais também são bastante comuns, ou seja, há um aumento de visões, sonhos, intuição, certo? Porque a gente está sintonizando com frequências superiores. Logo, a gente começa a receber maior informação da luz. E assim vamos nos melhorando cada vez mais. Ah, essa frase aqui também é interessante. Eu creio, logo sou. Portanto, se você pudesse ser qualquer pessoa, quem é que você seria? Esse é um questionamento para a gente pensar um pouco. Por quê? No nosso dia a dia, na nossa vida, conforme a gente vai vivendo, vão acontecendo as coisas, a gente acaba por perder um pouco ou totalmente a nossa essência, a nossa identidade. A gente perde noção do rumo que nos foi traçado para esta encarnação presente. Como eu falei, nós estamos a partir do princípio de que somos todos espíritos imortais, vivendo uma experiência mortal num corpo físico, e que nesse momento que aqui estamos com essa personalidade, nós temos um projeto de vida. Nós planejamos uma determinada sequência nesta encarnação para ser atingida, objetivos a atingir, transformações, e, entretanto, podemos estar seguindo isso ou não, tá? Ou podemos estar seguindo só um pouquinho, 20%, 10%, 5%, 80%, daí vai variar muito, não é?
poucas pessoas conseguem estar vivendo isso a 100%, tá? Portanto, não fiquem preocupados com relação a essa parte. Mas daí a gente pode perceber várias coisas. Por exemplo, se a gente observar a vida das células, a gente vai entender que é o ambiente físico e energético em que a célula está inserida que vai influenciar a qualidade de vida que ela possui. Ou seja, a consciência que a célula possui sobre o seu ambiente determina a qualidade de vida dela. E nós, todos os seres vivos, principalmente o ser humano, temos o mesmo processo. A nossa interpretação do ambiente em que nós vivemos determina a nossa felicidade, infelicidade, saúde, prosperidade e etc. A nossa percepção do ambiente em que a gente se encontra. A diferença entre nós e a célula é que nós temos a capacidade de alterar essa percepção. Nós temos a capacidade de modificar a forma como a gente vê que as coisas estão se processando na nossa vida. Se a gente começar a entender que todas as situações complexas que a gente enfrenta, desafios, problemas de todo gênero que aparecem na nossa vida, têm o único e exclusivo objetivo de nos ajudar a crescer, a nossa perspectiva muda. A gente começa a encarar todas as situações de uma forma muito mais positiva. E a nossa positividade se reflete no mundo à nossa volta. Tanto a gente começa a viver as coisas de uma forma mais leve e produtiva, como as próprias situações e pessoas à nossa volta começam também a se transformar. Certo? É um processo que funciona das duas formas. É, a evolução do mais forte ou da cooperação. A gente tem a teoria de Darwin, que foi supostamente o primeiro cientista a estabelecer a evolução como um fato científico, né? Mas antes disso, nós temos Jean-Baptiste Lamarck. Ele apresentou a teoria dele 50 anos antes de Darwin. E ele sugeria que a evolução não é a evolução do mais forte, como diz Darwin, mas sim uma evolução baseada na interação cooperativa entre os organismos e o ambiente, potencializando a evolução sobrevivente dos seres. A gente sabe, por exemplo, que as comunidades celulares partilham genes não somente com os membros da sua espécie, mas também entre membros de espécies diferentes. E isso é de extrema importância, percebam, de extrema importância. Percebam isso, tá? A gente está habituado a pensar que a carga genética é só entre nós, né? Eu, os meus descendentes e etc. Não, é muito mais do que isso. A gente troca genes com o nosso microbioma, as bactérias intestinais que nós temos, por exemplo. Portanto, isso nos leva a perceber como as alterações genéticas de qualquer parte podem provocar alterações profundas e um bocado, talvez, assustadoras na vida do ser humano. Porque imagina, se a gente altera geneticamente os alimentos que consomem, essa alteração genética daquilo que a gente está comendo vai ser transferida para as bactérias que se alimentam desses alimentos, e nós também. E como nós trocamos genes com as nossas bactérias, também podem haver alterações genéticas em nós, devido às alterações genéticas que foram feitas nos nossos alimentos. Tá? Isto é um fato científico, certo? Portanto, daí o perigo dos alimentos transgênicos, né? Um grande perigo dos alimentos transgênicos. Portanto, o grande erro de Darwin é que não importa o indivíduo, mas sim a comunidade. Essa é a parte mais importante.
Nós temos também Martin Nowak, que é diretor do programa, ou era, do programa de Harvard para dinâmica evolutiva, que ele dividiu a população entre cooperadores, que são aqueles que apoiam uns aos outros, e os desertores, que não apoiam os outros. E foi descoberto, então, que os cooperadores prevalecem na evolução das bactérias aos seres humanos. Portanto, como ele diz, a vida não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas é também um aconchego pela sobrevivência. Tudo bem até agora? Eu sei que é muita coisa, eu tenho que falar bastante rápido, porque nós temos muita matéria para dar, certo? Porque esse nível um é quebrar a cabeça de vocês, quebrar as amarras que todos nós possuímos pelo ensino da escola, pela sociedade, pelo governo e por aí afora, tá? Portanto, é preciso muita informação e fazer vocês pensarem, tá? Fazer vocês pensarem bastante, porque só através do raciocínio, do questionamento, do perguntar, 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 é que a gente vai conseguir quebrar esses padrões que nos limitam, que nos prendem numa realidade matemática, puramente física, sem nada para além da matéria, tá? Portanto, eu sei que é muita coisa, mas pronto, tem que ser assim mesmo, gente. Olha, um pequeno aviso. Nós temos aqui um sistema, eu estou utilizando o Zoom, e eu gosto do sistema que eles têm aqui porque eu não tenho que fazer a edição de vídeo. Então, cada período são cerca de 30 a 40 minutos de vídeo. Depois, esta sala é encerrada, a gente volta no mesmo link lá dos grupos novamente e reentramos na sala para continuar a aula, tá bem? Portanto, quando cair aqui a ligação, a gente volta lá no mesmo link e volta a entrar novamente nessa sala, tá certo? Aí Ok. eu penso que quem não me deu o seu contato, a Marilu, por exemplo, eu não sei se ela já fez o curso Solares ou não, se é uma primeira vez, que é para eu poder te incluir É lá. a primeira vez, é a primeira vez. Enviei É, agora uma mensagem. ok. Primeira vez, então, Marilu. Eu vou pedir que você me mande uma mensagem. Não sei se tem meu contato também, não? Sim, já mandei a mensagem agora mesmo. Ah, tá bom. Então, eu vou te pôr lá no grupo, que é para você poder ficar sabendo das coisas, das novidades aqui, tá bom? Obrigada. Que mais aqui? Pronto. Vamos então agora partir aqui para a proteína. Eu acho que dá tempo de dar isso daqui. Que a proteína é o Lego de construção da vida. São os blocos conforme podem ser combinados para construir o nosso corpo e a vida no geral, né? Portanto, como é que funciona a proteína? A proteína ela tem ligações flexíveis entre os aminoácidos, certo? Uma proteína é composta por vários aminoácidos, e assim, conforme a estrutura, a colocação desses aminoácidos e as suas cargas elétricas, vai permitir que a proteína tenha uma determinada forma, vai ter uma determinada aparência, tá? Só que é muito flexível. Ela pode adotar outras formas, tá? Tem dois fatores que vão determinar o formato dessa proteína, que é a colocação dos aminoácidos na proteína em si, e depois são as cargas eletromagnéticas, porque, como a gente sabe, a carga elétrica pode ser repulsiva ou atrativa, não é? Portanto, os semelhantes se repelem e os opostos se atraem. E assim ela pode ir criando nova forma conforme muda essa carga elétrica dos aminoácidos, certo? Agora uma questão: o que que é a vida? O que que difere a matéria inerte de um ser vivo? É o movimento. O movimento é que vai indicar a vida. Portanto, ao mudar o formato da proteína, gera movimento. E esse movimento é o que caracteriza os sistemas vivos.
com a respiração, a digestão, contração muscular, etc. Certo? Portanto, se esse movimento ele vai acontecer pela alteração das cargas positivas e negativas dentro de uma proteína. E essas cargas elas podem ser alteradas por hormônios, remoção enzimática, ou campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos podem mudar a carga elétrica dos aminoácidos dentro de uma proteína e fazer com que ela mude de formato e cause um movimento, certo? Estão conseguindo acompanhar até agora? Tranquilo? Qualquer dúvida, perguntem, gente, por favor. Portanto, isso daqui fica estabelecido, certo? Proteína é um conjunto de aminoácidos que tem uma determinada forma por causa da colocação dos aminoácidos dentro da proteína. Tem cargas elétricas, positivos e negativos, que se atraem e se repelem. E depois, os campos eletromagnéticos podem também modificar as cargas elétricas, fazendo com que a proteína mude de forma, tá? Ora, epigenética, falando rapidamente sobre a epigenética. Quando a gente fala em genética, a gente normalmente pensa num fluxo de mão única, né? Do ADN para o RNA, para a proteína e assim por diante. Na epigenética, se percebeu que, afinal, as influências do ambiente, como a nutrição, o estresse, as emoções, podem modificar os genes e essas modificações são transmitidas às gerações futuras. Ok? Portanto, a epigenética nos mostra que, afinal, tudo pode estar influenciando a nossa genética. E assim a gente pode transmitir alterações genéticas para a nossa descendência. E há uma primazia do ambiente, ou seja, as informações que controlam a nossa biologia começam nos sinais ambientais. Começa de fora para dentro. Além disso, o RNA pode ir contra o fluxo de informações e reescrever o ADN, certo? Isso aqui tem implicação em determinadas picadinhas maravilhosas que estão criando hoje em dia, que são a base de RNA, só que o RNA pode ir contra a corrente e alterar o ADN. Portanto, é um perigo, certo? Isso aqui é ciência, isso daqui não é suposição, isso aqui é ciência, tá? E é daquela ciência que prova que não é ciência religião, a ciência que você precisa acreditar nela, certo? Aqui a gente lida com ciência verdadeira, não a ciência baseada em crença, tá? Ora, vai cair já já aqui a nossa ligação e a gente volta no mesmo link, tá bom, gente? É isso aqui. Então a gente já volta.